No último estudo que nós tivemos, nós estivemos pensando sobre o que é uma igreja local, né? Já estudamos o significado da palavra igreja, eclésia, como alguns gostam de dizer, eclesia significa chamada para fora. Estudamos os dois aspectos da igreja, falamos alguma coisa a respeito disso, que ela pensamos nos dois aspectos da igreja, né, como ela é apresentada nas Escrituras Sagradas em duas formas, em dois aspectos, o aspecto universal e o aspecto local. Pensamos o que é a igreja universal, depois vimos o que é a igreja local, e hoje nós vamos estar pensando em como é formada uma igreja local. Então, pretendemos assim estudar com vocês a respeito desse aspecto, a respeito desse assunto, que é de suma importância para o povo de Deus, para aqueles que realmente foram resgatados e lavados pelo precioso sangue do Senhor Jesus, vertido ali na cruz do Calvário. Então vamos ler lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, somente um versículo hoje para a nossa leitura. Nós lemos assim na palavra de Deus: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, neste versículo que nós temos acabado de ler, e como nós já vimos que está dentro do contexto de uma igreja local, onde o Senhor Jesus, até chegarmos nesse versículo, né, o Senhor Jesus Cristo está falando para os discípulos a respeito do comportamento que deveria acontecer caso alguém ofendesse o outro, um irmão ofendesse o outro irmão. O ofendido deveria procurar o agressor e conversar com ele. Se o agressor não se arrepender, então ele deveria levar mais 1 ou 2 para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra fosse estabelecida. Se não ouvisse, então o caso deveria ser levado à igreja. E se não ouvisse a igreja, e é a primeira vez que a palavra igreja aparece ali no contexto de uma igreja local. Em Mateus 16, 18 aparece no sentido universal. Aqui é a primeira vez que aparece no conceito local. Então, nesse versículo que temos acabado de ler, o Senhor Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, nesse versículo 20, nós podemos observar aqui como uma igreja local ela é formada. Então, antes de seguirmos, né, vamos só detalhar aqui algumas coisas algumas ideias erradas que muitas pessoas entendem que é uma igreja, mas que não é. A primeira coisa que nós precisamos entender é que uma igreja não é uma organização religiosa, conforme o modelo denominacional que encontramos no meio da cristandade professa. Então, nesse sentido, existe aquilo que chamamos, né, aquelas organizações que chamamos de igreja, sejam elas históricas, sejam elas tradicionais, sejam elas pentecostais ou neopentecostais. Essas organizações humanas que se auto-intitulam igrejas, não é, no sentido bíblico da palavra, uma igreja de Deus, uma igreja local, conforme está registrado no Novo Testamento para o nosso ensino, para a nossa compreensão. Isso são organizações humanas, divisões humanas, né, que ocorreram da grande organização religiosa que surgiu no século III, né, quando os cristãos saíram do anonimato, devido Constantino ter decretado a religião cristã como religião oficial do Império Romano. Muitos cristãos, cansados de ser perseguidos, cansados de ter seus bens explorados, cansados de verem seus filhos presos, se tornando escravos, cansados de ver suas filhas sendo levadas para bordéis, cansados de ver parentes e amigos sendo mortos nas arenas. Então, saíram do anonimato
se associaram ao Estado. E assim foi formado aquilo que nós conhecemos hoje, né, como o catolicismo. Não quero, não tenho intenção de ofender você que é católico, por favor, não se ofenda. Isso é a história que diz isso, não sou eu que diz. É a história que nos diz isso. Basta você folhear os livros de história que você vai encontrar isso. Então, a igreja não é essas organizações. A primeira organização, como falamos, é essa organização, e depois houve várias divisões, e dessas divisões surgiram aquilo que é chamado hoje de denominacionalismo religioso. E aí enquadra nisso aí batistas, presbiterianos, pentecostais, neopentecostais e assim por diante. Só que isso nunca foi o desejo de Deus para o seu povo, e isso não é, à luz das Escrituras Sagradas, uma igreja bíblica, uma igreja neotestamentária, como alguns gostam de chamar, ou uma igreja do Senhor Jesus Cristo em uma localidade. A igreja também ela não é um prédio consagrado ao serviço religioso, onde um grupo de cristãos ou que professa determinada religião reúne-se regularmente. Também se tem essa ideia do prédio, e é comum você ouvir as pessoas dizerem isso. Eu vou lavar a igreja, eu vou abrir a igreja, eu vou arrumar a igreja, nós estamos indo na igreja e assim por diante. Porém, nas Escrituras Sagradas, a palavra igreja nunca está se referindo a um prédio físico, a uma construção física. Então essa ideia é uma ideia completamente equivocada. E aliás, quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a igreja, Ele não vai levar prédios. Ele vai levar as pessoas que arrependeram de seus pecados e creram nele, recebendo Ele como Senhor e Salvador de suas almas. Então os prédios vão ficar aqui. Então esses prédios não são a igreja. Ela também não é um comércio. A igreja não é um negócio. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso, né? E é comum, principalmente quando a gente está evangelizando alguém que está rejeitando o evangelho, uma das desculpas que ele apresenta é que igreja, entre aspas, é o melhor negócio que o ser humano já inventou para ganhar dinheiro. E não é. Igreja, uma igreja de Deus, uma igreja de Cristo, um grupo de salvos reunidos ao nome dele em uma localidade, não é um negócio. E não jamais foi que alguém se enriquecesse à custa de outras pessoas que reúnem ao nome do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, pode isso acontecer. Porque, infelizmente, acontece. O ser humano ele é mau, o ser humano é perverso, e muitas das vezes ele usa as coisas de Deus para proveito próprio. Infelizmente, isso acontece. Mas uma igreja não é um comércio, não é um lugar onde se vendem bênçãos, não é um lugar onde se vendem promessas, onde se tem o objetivo de se enriquecer ou de mudar de vida. Não, igreja não é isso. Muitas denominações religiosas fazem isso, mas igreja não é isso. Não é também um local onde se vai fazer bazares ou fazer reuniões especiais, eventos especiais com a finalidade de adquirir fundos, mesmo que esses que seja por um motivo correto, aparentemente bom, como ajudar uma instituição de caridade ou até uma instituição missionária. Mas isso não é uma igreja, não é para isso. O objetivo de uma igreja, de um grupo de salvos reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo, não é arrecadar fundos, seja eles para o que for, mesmo que esteja um objetivo justo. Esse não é o objetivo de uma igreja. Uma igreja não é uma ONG, né? Não é uma ONG para cuidar de determinada situação, de determinada carência da sociedade. Nunca foi, nunca será isso. Uma igreja também não é uma casa de shows. Uma igreja não é uma casa de shows, um clube recreativo, um lugar onde você vai para dançar e se descontrair e apresentar os seus talentos naturais, como cantar, ou recitar poesia, ou fazer uma peça de teatro. A gente observa alguns grupos praticando isso, mas isso não é uma igreja de Deus. E uma igreja de Deus não pode fazer isso. Ela não tem
ela não pode ter esse foco de fazer apresentações com iluminação, com instrumentos, com profissionais tocando instrumentos e cantando. Isso não é igreja. Né? Existe hoje o chamado show gospel e em muitos lugares se valorizam muito essas coisas, mas isso não é uma igreja de Deus. Uma igreja de Deus, o objetivo dela não é entreter o povo. Não é o povo vir nela e se sentir bem, né? Ou esquecer dos problemas da vida. Não. Uma igreja local não pode ser isso. Uma igreja local não é isso. Não pode ser isso. Tire essa ideia errada da sua cabeça. Se você vai em algum lugar que é dessa forma, pode ter certeza, isso aí não é uma igreja de Deus. Pode ser uma casa de show. Pode ser um clube recreativo. Mas jamais é e jamais será uma igreja de Deus. Uma igreja de Deus também não é um centro místico. Um local onde você está com um problema, né, dificuldade financeira, problema no seu casamento, problema com relacionamento, problema de saúde, e você vai ali para que seja feito um rito supersticioso, um rito mágico, onde vai se quebrar alguma maldição que você está debaixo dela, algum feitiço, alguma coisa que alguém fez para te prejudicar. Infelizmente, muitos grupos fazem isso e se auto-intitulam igreja. E muitas das vezes tem essa ideia de que uma igreja tem que fazer essas coisas. Não, não tem. Isso não é igreja e nunca foi o desejo de Deus que isso fosse praticado, sequer praticado pelo seu povo. Então, nenhuma dessas coisas. Pode ser que você vá em algum lugar que todas essas ideias sejam praticadas. Eu não estou duvidando da sua salvação. Eu não estou dizendo que você não seja salvo, porque se você arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você é salvo. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Mas esses lugares que praticam estas coisas, algumas dessas coisas, ou todas essas coisas, não é uma igreja de Deus. Tudo isso é invenção humana, tudo isso é carnalidade humana e muitas dessas coisas têm a sua origem no inimigo de nossas almas, que tenta desvirtuar tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que é bom e que Deus fez, ele desvirtua, ele deturpa, ele perverte. Então, toma cuidado com isso. Então, o que é uma igreja local? Respondendo essa pergunta. Uma igreja local, uma igreja de Deus, ela é formada por duas, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, ou três pessoas, ou até mais, mas é um grupo de salvos que estão reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo. E é interessante nós pensarmos nisso, porque muitas das vezes esse texto que lemos, ele é entendido de maneira errada. Alguns entendem que se tiver duas pessoas falando de Jesus Cristo, ali ele está no meio dele. E não é essa a ideia. É claro que o Senhor Jesus Cristo está presente. É claro que se nós estivermos falando dele, é claro que ele está presente, ele é onipresente. Não é isso que estamos falando. Mas tem essa ideia muito superficial do significado desse texto. E não é disso que esse texto está dizendo. O texto está dizendo que onde estão dois ou três reunidos ao meu nome. Bom, o primeiro fato que devemos destacar aqui que é dois ou três salvos. Pessoas que um dia arrependeram de seus pecados e receberam a Cristo como Senhor e Salvador de suas almas, nasceram de novo. Uma igreja de Deus não é um grupo de pessoas que estão buscando, se possível, talvez, merecer a sua salvação. Seguindo uma série de regras, uma série de ritos, uma série de ordenanças, muitas das vezes ordenanças essas que são extraídas da Bíblia, mas fora do seu contexto e fora do seu real objetivo, né? Porque uma igreja de Deus, e é interessante que em Atos capítulo 2, versículo 47, nos diz isso.
que a cada dia acrescentava o Senhor à sua igreja aqueles que iam sendo salvos. Então, quem fazia parte da igreja ali em Jerusalém? Aqueles que eram salvos. Pessoas não salvas, mesmo que sejam doutores em teologia, mas se eles não foram salvos, se eles não arrependerem, não creram no Senhor Jesus, eles não fazem parte da igreja dele. Pode fazer parte da comunhão de uma igreja, mas não faz parte dela, no sentido real da palavra. Então, é um grupo de salvos. E a ideia aqui é de qualidade, não de quantidade. Infelizmente, vivemos numa época em que valoriza-se muito quantidade. Valoriza-se e entende-se que uma igreja boa tem que ter pelo menos 100 membros nela reunidos. Mas só que o Senhor Jesus Cristo é claro em dizer que onde estiver 2 ou 3. Não é que não possa ter mais, não é que não possa ter 100, não é que não possa ter 1000. Mas o Senhor Jesus Cristo ele está sendo claro, tiver 2 ou 3. Então a nossa preocupação não deve ser quantidade, mas deve ser qualidade. E a primeira qualidade requisitada é essa qualidade. A qualidade de um salvo. Estou dizendo qualidade de habilidades próprias nossas, não é nesse sentido, mas estou falando no sentido de... Ela não é composta de inúmeras pessoas com seus talentos humanos, não. É pessoas que foram salvas. Por mais humilde, pode ser um analfabeto, pode ser uma pessoa simples, uma pessoa humilde, pobre, mas se ele arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo, e ele junto com mais 1 ou 2 estão reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo ali, aquele grupo pequeno, simples, muitas das vezes que passa despercebido diante da sociedade, diante do mundo, mas ali é uma igreja de Deus. Ali é um testemunho para o seu nome. Ali é um grupo de salvos. Ali é uma igreja local. E é essa ênfase que está aqui é de qualidade, não quantidade. Então, quando você olha para a cristandade e professa, e quando você olha para as preferências humanas e para aquilo que agrada à natureza humana, você vê um contraste bem grande daquilo que realmente é, daquilo que realmente Deus deseja, daquilo que Ele realmente espera de nós. É um grupo de salvos que estão reunidos ao nome do Senhor Jesus. O que quer dizer isso? Segundo os estudiosos do grego, a expressão, a palavra que foi traduzida, né, onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, se fosse traduzida literalmente, seria onde estiverem 2 ou 3 reunindo-se ao meu nome. É o chamado presente contínuo, ou seja, o que indica uma ação que começou no passado e que continua acontecendo no presente e vai continuar acontecendo. Então, é uma ação que começou no passado, mas que continua acontecendo no presente. No português não existe essa conjugação, então, diante dessa dificuldade, não existe esse tempo verbal, e diante dessa dificuldade traduziram onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome. Mas o certo seria reunindo-se, né? Fica um pouco diferente. Mas o caso é que não é que eles estão nas reuniões, na hora que eles estão juntos, eles estão reunidos ao nome do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus está no meio, aí eles vão embora, cada um para suas casas, e aí depois só quando eles reunirem o Senhor vai estar no meio novamente. Não é isso. Mas a ideia é de uma ação que aconteceu e que ela continua acontecendo diariamente, constantemente, inclusive quando eles se ajuntam. Eu espero que você esteja entendendo isso. E segundo os estudiosos, ela está na voz passiva. Ou seja, não é uma ação que começou neles, que teve sua origem
nesse grupo de pessoas, que teve a sua origem nesses 2 ou 3 ou mais. Mas é uma ação, mas eles foram atraídos, eles foram convocados, né? Alguém os atraiu ao nome do Senhor Jesus Cristo. E esse alguém, claro, é a pessoa do Espírito Santo. Então, todos nós sabemos, como diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, que todo aquele que arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo, ele foi selado pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo habita em nós. Há necessidade de deixá-lo guiar as nossas vidas para fazermos a vontade dele, do Senhor Jesus Cristo, tanto individualmente como coletivamente falando, no sentido de uma igreja local. Então, o Espírito Santo reuniu eles, a pessoa de Cristo, e continua reunindo eles ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eles foram reunidos e continuam reunindo-se. Então, essa que é a ideia. Um exemplo bem fraco, mas que a gente pode entender, quando você entra numa empresa, você não faz parte dessa empresa só durante o tempo que você trabalha, as 8 horas que você trabalha ali, parte daquela equipe ali. Você, estando na sua casa, estando com a sua família, se houver uma necessidade e aquela empresa te convocar, como você faz parte daquela empresa, você tem que ir ali, senão você vai perder o seu emprego. Você está sujeito a perder o seu emprego. E a sua conduta, dependendo da empresa, eu já vi muitas vezes pessoas perderem seus empregos porque estavam uniformizados, né, e se embriagaram e fizeram coisas erradas quando estavam embriagados com o uniforme da empresa, e no outro dia chegaram para trabalhar, a empresa dispensou porque ele manchou com aquela atitude, com aquela conduta, o nome da sua empresa. Então, eu espero que vocês estejam entendendo. Não é só durante aquelas 8 horas que você está ali trabalhando, que você faz parte daquela empresa. Não é só durante aquele momento que nós estamos reunidos ali, que nós somos igreja de Cristo. Em nossas casas, em nossos lares, nos nossos afazeres, na escola onde estudamos, no ambiente de trabalho, onde trabalhamos, junto aos nossos vizinhos, junto aos nossos negócios. Nós somos igrejas. E uma igreja local é esse grupo que está atraídos à pessoa do Senhor Jesus Cristo e estão conscientes que, mesmo estando em casa, eles fazem parte desse grupo. E o que eles fazem, falam, né, e como conduzem a sua vida, reflete, ou seja, glorifica ou traz vergonha ao nome do Senhor Jesus Cristo que está sendo representado ali por aquele grupo, por aquela igreja. Então, é essa a ideia. E interessante que no original, no grego, não é em, mas é ao. Então, que traz essa ideia de atraídos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essa atração comum, essa atração comum à pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, levaram eles a reunirem-se regularmente ao nome dele. Então, isso é uma igreja local. A ideia aqui indica 3 coisas claramente: compromisso, envolvimento, cooperação. Como assim? Você pode me perguntar, mas é simples. Não são pessoas, não são 2 ou 3 ou mais, né? Pode ter mais, mas não são 2 ou 3 comprometidos com um homem ou com uma cartilha religiosa, né? Pode, não pode, né? É comum a gente ouvir isso. Na minha igreja isso pode, na minha igreja isso não pode, na minha igreja a doutrina da minha igreja é assim, a doutrina da minha igreja é assim. Não é pessoas que estão comprometidas com isso, com essa cartilha de regras. Isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Não é. Não é pessoas comprometidas com um líder religioso. Quando ela está perto do líder, ela é uma coisa. Quando ela está longe do líder, ela é outra coisa, completamente diferente.
Não é uma pessoa comprometida com um grupo. Quando ela está reunida ali no meio daquele grupo, ela é uma coisa. Quando ela saiu daquele grupo, ela é outra coisa completamente diferente. Não é isso. É uma pessoa comprometida com Cristo, com o Senhor Jesus Cristo. No dia em que ela arrependeu dos seus pecados, que ela creu no Senhor Jesus, que ela recebeu Ele como Senhor e Salvador, ela foi salva. Ela assumiu um compromisso com Cristo e ela procura praticar esse compromisso com Cristo todos os dias, 24 horas por dia. Então ela se encontra com outras pessoas comprometidas, regularmente comprometidas também com o Senhor Jesus Cristo. Para falar sobre Ele, para adorar a Ele, para aprender com a palavra dEle, para colocar em prática a vontade dEle, a vontade do Senhor Jesus Cristo. Então isso fala de compromisso. Com quem que você é comprometido? Né? Com quem que você está preocupado quando você está no seu trabalho e precisa tomar atitudes e precisa tomar decisões? Com quem que você está preocupado? Com quem que você está preocupado quando está junto à sua família, à sua esposa e aos seus filhos? Né? Com quem que você preocupa quando tem que tomar certas atitudes e muitas das vezes não são atitudes corretas, mas você está preocupado em ofender a quem? Em ofender ou prejudicar o grupo religioso que você faz parte? O líder religioso descobriu o que você está fazendo, ou você está preocupado com Cristo, com o que Ele deseja para a sua vida, com a vontade dEle para a sua vida. Então são pessoas comprometidas com Cristo. São pessoas que estão envolvidas com Cristo, elas se relacionam com Ele. E é algo interessante isso. Pela palavra de Deus, Deus fala conosco. Pela oração, nós falamos com Ele. Não é um relacionamento, não é que Deus vai aparecer para nós a hora que nós bem entendemos, através de revelações, de visões, de sonhos, não. Mas é algo simples, é um relacionamento simples. Nós falamos com Ele através da nossa oração e Ele fala conosco através da sua palavra. E isso é algo que acontece todos os dias, ou que pelo menos deve acontecer todos os dias. E é algo interessante. Com quem você e os seus irmãos em Cristo estão envolvidos? Vocês têm ouvido Ele falar com vocês através da sua palavra, a Bíblia Sagrada? O Senhor Jesus Cristo falar com vocês através da sua palavra, a Bíblia Sagrada? Ou vocês têm ouvido homens falando, distorcendo as Escrituras Sagradas, ensinando coisas que as Escrituras Sagradas não ensinam, exigindo coisas de vocês que as Escrituras Sagradas não exigem? Há uma diferença muito grande nisso aí. É um envolvimento com Cristo. São pessoas envolvidas com Cristo. Terceiro, cooperação. São pessoas que procuram, de alguma forma, cooperar com o Senhor Jesus Cristo, seja no evangelismo, seja no estudo da palavra de Deus, seja na intercessão através das orações, seja nos serviços sociais, né, naquele serviço que precisa ser prestado junto ao grupo de salvos, mas também aos incrédulos. Então, mas é com quem? Você está cooperando com quem? Então, estar reunido ao nome do Senhor indica essas três áreas: compromisso, envolvimento, cooperação. E é interessante que uma coisa leva a outra. Se você é comprometido com alguém, você relaciona-se com esse alguém. E se você se relaciona com esse alguém, você deseja fazer alguma coisa com esse alguém. É uma coisa simples, mas que dá para entender isso. Quando você se compromete num casamento com uma pessoa, você se relaciona com essa pessoa, fala com ela, deixa ela falar com você, se relacionam, né? E vocês desejam fazer coisas juntas. Por causa de quê? Que você prepara estudo bíblico, né? Por causa de quê? Que você faz as suas orações, por causa de quê? Que você distribui folhetos, e assim por diante.
prega o Evangelho, você está cooperando com Cristo, procurando fazer a vontade dele, o desejo dele, aquilo que realmente ele ordena na sua palavra, ou você está procurando modelos modernos, práticas modernas, né, coisas atrativas somente à carne e à natureza humana. Muitas das vezes nem procura saber se aquilo tem fundamento ou não na palavra de Deus. São coisas interessantes. Quando falamos reunidos ao nome do Senhor Jesus, estamos destacando esses três pontos importantes: compromisso, envolvimento, cooperação. E algo interessante, esse grupo de salvos, 2 ou 3 que estão reunidos ao nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo promete: eu estou no meio. Nós devemos lembrar que o Senhor Jesus Cristo, ele é Deus, e como Deus ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E se ele é onipresente, e ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, durante esse vídeo aqui, quando estamos falando, e você está aí do outro lado ouvindo, ele está presente, tanto comigo aqui, quanto com você aí. Mesmo que você não creia nele, mesmo que você não seja um salvo por ele, mas ele está aí, do seu lado, presente. Talvez você esteja até fazendo alguma coisa que não agrade ele, eu falo isso com reverência, com temor no coração, esperando não ser compreendido de maneira errada, mas ele está presente, não agradando do que você faz, com plena certeza disso, tenha plena certeza disso, mas presente, anotando o que você está fazendo, e um dia você vai dar conta disso a ele, no grande trono branco. Aqueles que são salvos por Cristo, né, ele está presente, e ele fala isso em Mateus 28, 18 a 20, depois de ordenar aos discípulos irem por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença de Cristo no meio, na vida dos salvos, tanto individualmente como coletivamente falando, ela é uma promessa incondicional. Ele está presente em nossas vidas, todos os dias e a todo momento. E há um detalhe aqui. Existem muitos lugares que as pessoas falam negócio de sentir a presença de Deus. Isso é um equívoco. A presença de Deus não deve ser sentida, ela deve ser vivida. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho que ter consciência de que Deus ele está presente na minha vida em todos os momentos. Ele está observando tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou pensando, tudo que eu estou sentindo. Nada está fora dos seus olhos. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Assim disse o sábio escritor no livro de Provérbios. Então, se Ele está presente em todos os lugares, então eu tenho que ter muito temor diante daquilo que eu penso, diante daquilo que eu falo, diante daquilo que eu sinto. Agora, o que quer dizer isso? O Senhor Jesus está no meio. Eu queria chamar a sua atenção para um detalhe que aparece no livro de Gênesis. Em Gênesis capítulo 2, Deus havia criado o jardim do Éden, fazendo brotar da terra toda a árvore para suprir as necessidades do homem ali. O homem podia comer de toda a árvore do jardim do Éden, livremente. Livremente. Só de uma árvore ele não podia comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a Bíblia fala que Deus plantou no meio do jardim a árvore da vida, e ele podia comer dela livremente. Mas é interessante que o texto diz isso: Deus plantou no meio do jardim. Quando Satanás vai tentar Eva, depois de instigá-la no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7, depois que ele fala isso, não comereis de todas as árvores do jardim, então Eva responde a Satanás: não, de todas as árvores podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dela não comereis, nem nela tocareis, para que não morrais. Mas a árvore que estava no meio do jardim, eles podiam comer, que Deus tinha colocado, que era a árvore da vida.
Mas Eva, quando ela vai fazer referência, ela vai fazer referência justamente da árvore que tinha sido proibida. E qual árvore que tinha sido proibida? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós já estamos falando aqui no sentido geográfico, mas no sentido daquilo que chamava a atenção de Eva. Deus tinha colocado no meio a árvore do jardim, a árvore da vida, no meio do jardim. Porém, Eva estava observando o foco dela, o desejo dela, as vontades dela, os pensamentos dela estavam sendo atraídos para a árvore do conhecimento. Quando ele está falando, é essa a ideia. E também esse estar no meio envolve pelo menos 3 pontos importantes para a nossa meditação aqui. O primeiro ponto é que ele é o centro das atenções. Assim como a árvore da vida precisava ser o centro das atenções de Adão e Eva no jardim do Éden, assim o Senhor Jesus Cristo, ele deve ser o centro das atenções da sua igreja. Ou seja, todos os membros nela devem estar com os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas vontades atraídos, conduzidos, presos, se podemos usar essa expressão, cativos, à pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo e à vontade dele, e somente dele, exclusivamente com ele. E é essa a ideia dele estar no meio. Então, se tem 2 ou 3 reunidos ao nome dele, ou seja, como já dissemos, comprometidos, envolvidos e cooperando, ele está no meio, ou seja, ele é o motivo, ele é o centro da atenção. É por causa dele que todos eles vão reunir-se regularmente. É por causa dele que eles deixarão seus lares para reunirem-se, para cantarem, para adorarem, para louvarem, para ouvirem os preciosos ensinos da palavra dele, das Escrituras Sagradas. Então, é essa a ideia do Senhor Jesus Cristo estar no meio. Ele é o centro. Não existe outro centro. Não é um quarteto, não é um coral, não é o pregador, não é o ensinador, sabe? Não é a liderança religiosa daquele grupo, não. É Cristo. Cristo é tudo em todos. E é essa a ideia que tem e essa ideia que está incluída aqui nesse termo, ele está no meio. Um outro ponto é o motivo. Por causa de quem as pessoas estão ensinando, ou estão pregando, ou estão cantando, ou estão louvando. Por causa de Cristo. Cristo é o motivo. É o que leva cada um a chegar ali e apresentar os seus dons ao Senhor. O objetivo é tão somente, exclusivamente, honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. E também é aquele que controla, aquele que governa todas as movimentações, todas as ações. Quem controla e quem governa uma igreja local é o Senhor Jesus Cristo, que é o seu cabeça no céu. Então é Ele que está no controle de tudo. E através do seu Santo Espírito, e através dos dons que Ele mesmo dá à sua igreja, Ele supre a necessidade dos seus servos ali, trazendo mensagens de edificação, mensagens de consolo, mensagens de exortação, mensagens de correção e também usando aqueles para pregar o Evangelho, aqueles que foram dotados com o dom de evangelismo, para pregar o Evangelho, aqueles que ainda não são salvos. Então Cristo é que controla tudo em todos, através do seu Santo Espírito e através da sua palavra. Permita-me dizer isso, meu amado e precioso ouvinte. Quem é o centro das atenções do local onde você reúne? Por causa de quem as pessoas fazem, obedecem, praticam determinadas coisas? Quem é que governa? Quem é que controla? Quem é que guia cada um de vocês? Procura responder essas perguntas em oração diante de Deus. E eu tenho certeza que Ele vai revelar para você na sua palavra se onde você está realmente é uma igreja dele ou não.
E algo interessante para destacarmos aqui. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, na mensagem que o Senhor Jesus Cristo dirige à igreja de Laodiceia, está escrito assim, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Nós pegamos esse texto muitas das vezes e aplicamos ele ao evangelismo, falando para o pecador perdido, a necessidade dele arrepender dos seus pecados e dele abrir o seu coração para o Senhor Jesus Cristo e receber o Senhor Jesus Cristo pela fé, como seu Senhor e Salvador pessoal, para ele ter comunhão com Cristo, tendo seus pecados perdoados e tendo o direito de entrar no céu pelo sacrifício que Cristo realizou em seu favor ali na cruz do Calvário. Não está errado, está certo, realmente tem essa aplicação. Porém, esse texto não está falando a perdidos, está falando a pessoas salvas. A pessoas que um dia arrependeram de seus pecados, as pessoas que um dia creram no Senhor Jesus Cristo. E ali na cidade de Laodiceia havia um grupo de pessoas que tinha feito isso. Mas as suas reuniões estavam acontecendo. Mas o Senhor Jesus Cristo não estava no meio. Ele estava do lado de fora. Por quê? Elas reuniam, mas não ao nome do Senhor Jesus. Pode uma igreja mesmo, estar reunida, mas o Senhor Jesus Cristo não está presente, porque Ele não é o centro das atenções, o motivo das ações, o controle ou o governo das movimentações. Infelizmente pode isso acontecer. E está sujeito isso a acontecer comigo e com você. Então há necessidade de nós nos comprometermos com Cristo, eu e você. Há necessidade de nós nos envolvermos com Cristo, eu e você. Há necessidade de nós nos tornarmos cooperadores com Ele, eu e você. Para que realmente, aonde nós residimos e aonde nós formos reunirmos ao nome dEle, realmente sermos, não só quando estamos reunidos, mas principalmente fora das reuniões da igreja, das reuniões regulares da igreja. Estarmos realmente sendo uma igreja dele. Uma igreja de Deus é formada a partir do momento em que 2 ou 3 comprometidos, envolvidos e dispostos a cooperar com Cristo fazem isso por causa dele. Quem opera isso é o Espírito Santo, conduzindo eu e você até a pessoa bendita e gloriosa do nome do Senhor Jesus Cristo, a ocupar-nos com Ele. E temos um único objetivo: glorificarmos ao nome dEle. Esperamos que isso esteja, de alguma forma, ajudado você a compreender melhor essa questão da igreja. E se o Senhor permitir, no próximo estudo, se Deus assim permitir, estaremos pensando na autonomia da igreja local. O que é isso? O que significa autonomia? Porque, infelizmente, existe um erro muito grande acontecendo em nossos dias. Confunde-se autonomia com liberdade. Ou, melhor dizendo, libertinagem. Né? Porque todos nós, todos aqueles que foram salvos por Cristo, são livres em Cristo. Mas confunde-se autonomia com libertinagem. Com o ato ou efeito de fazer o que é certo aos nossos próprios olhos, e não é. Autonomia é uma coisa, libertinagem é outra coisa. Mas que possamos, segundo a vontade do Senhor, reunirmos de fato ao nome do Senhor Jesus, na onde nós residimos. Aqui em Manhuaçu, graças a Deus, há uma igreja local. E reunimos, ou procuramos reunir ao nome do Senhor aqui. Mas que você aí onde você reside, se você talvez está ligado a uma denominação, mas ore ao Senhor, peça ao Senhor para te guiar nesse sentido, e Ele vai apontar para você, eu tenho plena certeza disso, guiar você a reunir da maneira correta, da maneira que realmente o agrada. E é bom a gente destacar aqui, estamos falando da maneira de uma igreja reunir um grupo de salvos. Esse grupo não salva. Ele não tem poder para salvar ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. As pessoas salvas pelo Senhor Jesus Cristo devem procurar reunir dessa forma. É a resposta àquela pergunta que fizemos. Nós não devemos
perguntar-nos qual é a igreja certa. Mas devemos nos perguntar como eu e como você, juntos, como servos do Senhor, remidos e lavados pelo sangue do Senhor, podemos realmente fazer a vontade dele e sermos, de fato, aonde nós residimos, aonde nós moramos, uma igreja dele, reunida ao nome dele, ocupada somente e exclusivamente com ele, tendo ele presente. Aliás, tendo ele no nosso meio, sendo o centro, sendo o motivo, sendo o controle de tudo que nós fazemos e de tudo que nós somos. Que Deus assim nos abençoe e até o próximo estudo. Tchau, tchau.